Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar aqui sobre um assunto até polêmico, mas assim que a maioria dos meus seguidores ainda não sabe, até porque tem muitas pessoas novas chegando no canal, que caiu de paraquedas, e enfim. Tem muita gente aí com dúvidas sobre a questão do Isaac, né, que é meu enteado, para quem não sabe. O Isaac Gabriel é filho do meu esposo do primeiro casamento. A mãe dele mora em outra cidade e eu tenho com o Kelvin só o Samuelzinho. E muita gente aqui no canal tá perguntando, né, o porquê, o motivo do Isaac estar morando lá com a minha cunhada, ou porque não está com a mãe, ou porque não está com o pai, ou porque eu não cuido. E muitas pessoas acham que eu sou a mãe do Isaac. É até meio chato, eu falo um assunto polêmico por isso, porque é meio chato eu ficar falando sobre o assunto, porque o Isaac tem pai, o Isaac tem mãe, e fica chato eu ficar falando, porque eu não sou a mãe do Isaac. Apesar de, assim, a mãe do Isaac ter um respeito muito grande por mim, e eu tenho um respeito por ela. Né? Então fica meio chato eu ficar falando por ela, sendo que ela tá aí, ela não morreu, né? Ela existe. A Sarinha já explicou o motivo do Isaac tá lá. Fica chato eu ficar falando por ela, porque eu sou a atual esposa do Kelvin, né? Então não é legal eu ficar falando um assunto que não é sobre mim, entendeu? Apesar de amar o Isaac bastante, como se fosse meu filho, sempre falei aqui no canal, pra quem já me acompanha há muito tempo, eu considero ele como se fosse o meu filho, apesar de não ser a mãe dele, gente, quero que vocês entendam isso, em momento nenhum eu quero substituir a mãe do Isaac, mas a gente não trata ele com diferença, é como se ele fosse o meu filho. Pra quem não sabe, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui no YouTube, o Isaac tava já com mais de 3 anos de idade. Mas desde os 2 para os 3 anos de idade do Isaac, que eu ainda nem tinha casado com o Kelvin, que eles pegavam o Isaac, eu já cuidava do Isaac para que ele fosse adaptando, né? Como eu ia ser a esposa do pai dele, eu já cuidava dele, assim, a gente passava junto, né? O tempo que a gente passava final de semana, a gente estava sempre junto, dava banho, cuidava, porque ele ainda era um bebê. Um bebê não, uma criança, né? E ele era uma criança que usava fralda, o Isaac usou fraldas aí até os 5 anos, bem dizer. Então, assim, eu sempre cuidei dele, ele vinha aqui pra casa, tem vídeos aqui no YouTube, eu quase não gostei de gravar exatamente por isso, para não ter que ficar expondo ele, por eu não ser a mãe dele, mas a mãe dele também nunca me impediu, né? Sempre ela foi grata, assim, por a gente cuidar bem do Isaac. E o Isaac sempre foi bem cuidado dentro do nosso ambiente, seja aqui ou quando a gente ia para Sarinha. Se vocês forem lá no canal da minha cunhada, ver todas as férias, a gente passava um tempo aqui junto com a família daqui de Uberaba e também a gente ia lá para Sara Kelly passar lá com os outros priminhos. Pode ir lá fazer um tour no canal dela que vocês vão ver vídeos lá. Eu quase não gravava, mas a minha cunhada sempre gravou esses momentos, então estão lá no canal dela, que muitas das vezes as pessoas estão chegando agora não entendem nada, né? E eu não tiro a razão das pessoas ficarem perguntando, não sou contra as pessoas falarem, até porque assim, a gente grava só alguns minutinhos da nossa vida, eu não gravo horas, são vídeos editados, vídeo que a gente faz corte, entendeu? Mas assim, eu quero falar pra vocês que a gente ama o Isaac de paixão e a Sarinha já fez um vídeo explicando, é chato eu ficar falando sobre esse assunto, né? A Sarinha já explicou lá no canal dela o motivo, que foi um acordo. Vou tentar dar uma resumida, que é chato até ficar falando sobre esse assunto, mas assim, para explicar para vocês que estão aqui no nosso canal, que tá meio perdido aí sem saber o que tá acontecendo. O Isaac tem problemas sérios de saúde, é autista, né? Tem problemas respiratórios e a Sarinha preferiu levar ele para lá, porque é um ambiente de fazenda que o Isaac sente bem, ama o tio Will, que é as crianças, não falando que ele não ama estar com a gente, só que a gente mora na cidade, é a mesma coisa dele estar lá no ambiente da casa da mãe dele. Então lá ele se sente livre, para quem é autista sabe o que eu tô falando, né? Um ambiente que ele convive com animais, com outras crianças, né? E a gente procura também interagir, assim, igual a gente foi lá esses dias levar o Samuelzinho, porque o Samuel também tá no CMEI, a gente não pode estar faltando também, não gosto de faltar, a não ser que seja por motivo de doença ou um outro motivo maior, para estar faltando aí da escola, né? Eu acho muito importante. E aí, sempre que a gente pode, a gente tá junto, né? Para ele ter esse convívio de irmão, né? Ter o convívio com o pai dele. E aí foi uma escolha pensando no bem do Isaac, porque a mãe dele tá passando por um momento lá difícil, né, que eu não cabe a mim ficar falando sobre isso,
E foi uma decisão da mãe e do pai dele. Então, assim, eu sou só a madrasta. Então, assim, não cabe a mim ficar interferindo nesse assunto, mas a todo instante, né, a gente conversou, todo mundo, foi uma conversa mútua, sabe? Eu, a Mames, o pai, né, que é o Kelvin, né, a Sarinha, o Will, que a gente entrou em acordo. A gente estava aqui pronta, né, para cuidar do Isaac, que eu queria ficar com o Isaac, sim, mesmo com todas as minhas limitações, que isso não impede, né, de ficar com o Isaac. Por mais que tenha as limitações aí do Kelvin, que vocês já sabem, mas a gente cuida aí do Kelvin, cuida do Samuel, graças a Deus, Deus tem dado força para nós, né? Tem nos ajudado a cuidar, não é nem questão financeira não, gente, que eu vi um comentário lá, não sei se foi no canal da minha cunhada ou se foi no meu canal, de uma pessoa falando que o pai não paga pensão, o Kelvin paga pensão desde antes de eu conhecer o Kelvin. Eu já sabia que ele tinha um filho e eu sei que ele sempre pagou pensão pro Isaac e continua pagando pensão. Então é tudo certinho, não tem nada errado. Não tem nada de errado nisso tudo. É só vocês que estão interpretando aí de maneira errada, né? Como não foi explicado, então é normal, é natural vocês ter as próprias opiniões. Mas assim, foi uma decisão tomada aí entre o pai, a mãe, todo mundo, família, pensando no bem do Isaac, para cuidados médicos, exames particulares, inclusive cirurgias, que é simples, mas que precisa aí de uma atenção, de um tratamento, de um acompanhamento, e a Sarinha se propôs em ajudar, e todo mundo concordou, entrou em um acordo, e concordou, e tá tudo bem, ele tá feliz lá, ele tá bem, óbvio que ele sente falta da mãe, óbvio que sente falta do pai, que ninguém substitui pai e mãe, não é verdade? Mas assim, não quer dizer que a avó não quis ficar, eu não quis ficar, o pai não quis ficar, a mãe não quis ficar. Tudo isso foi pensando no bem do Isaac. E a Sarinha que quis, gente. Em momento nenhum a gente quis jogar o Isaac para ela só porque ela tem condição financeira melhor do que a gente. Foi ela que quis, ela que se propôs, sempre gostou, né, do Isaac, de cuidar, de ajudar. E ela se propôs em ajudar e todo mundo concordou, né? Mas não quer dizer que o Kelvin não quis, em momento nenhum, em todo instante, a gente falou que queria ficar com ele. Só que ela preferiu falar, não deixa que eu levo para minha casa, mas ela falou assim, lá ele vai estar num ambiente que ele ama e eu vou poder proporcionar financeiramente, né, questão assim de cuidados, de remédio. Aqui a gente até corre atrás de tudo isso, mas tem uma certa dificuldade, porque a minha sogra trabalha, o Kelvin tem essa dificuldade, agora que eu tô tirando a habilitação ainda, e tudo isso requer um pouco de atenção, de estar correndo atrás de médico, de marcar exames, de remédio. E a Sara se propôs a isso e foi uma decisão conjunta, uma decisão mútua, inclusive da mãe do Isaac. Então, se ela que é mãe permitiu, quem sou eu para interferir e falar alguma coisa? A todo instante eles sabem que eu estou aqui desde o começo, desde antes de casar com o Kelvin, eu me disponibilizei a cuidar do Isaac como se fosse o meu filho, apesar de não ser meu filho. Então, assim, a todo instante eu falei que se precisasse eu pegaria ele, cuidaria dele. Se vocês assistirem lá no canal da Sarinha, ela fala sobre isso. Mas eu acho assim, a maioria das pessoas que estão falando são pessoas que não nos acompanham, né, há mais tempo, que não nos seguem há anos atrás, e são pessoas que não viram também esse vídeo da Sarinha. Então, para mais dúvidas, quem tiver mais dúvidas, vai lá no canal da minha cunhada para ver. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, dos 2 vídeos que ela fala sobre isso, né, para tirar um pouco da dúvida de vocês, porque eu falo demais, às vezes eu falo e confunde até vocês aí do outro lado da telinha, mas é um assunto assim, até chato ficar falando, porque eu sou a madrasta, né, eu não sou a mãe do Isaac, mas a gente ama o Isaac demais, tá sentindo falta, a gente foi lá ver ele ficou feliz demais, a gente gravou pouca coisa, porque a gente gosta de aproveitar mesmo o momento família, mas a Sarinha gravou algumas coisas lá pro canal dela, assistem e depois vocês vêm aqui comentar aí a opinião de vocês, tá bom? Mas é um assunto chato de falar, mas é um assunto que precisava eu vir aqui falar pra vocês, porque a maioria das pessoas tem dúvida. Eu não acho ruim de vocês falarem, gente, pode falar. Não acho ruim, porque não é real aí que a maioria das pessoas fala que eu sofria, que eu não gosto do Isaac, isso não é real. Pra quem conhece e tem contato com a mãe do Isaac, pode perguntar, porque desde os 2 para os 3 anos do Isaac, eu tenho contato com ele, então o Isaac tá com 9 anos já, então assim, são 6 anos, né? São 6 anos cuidando dele, ele vem pra cá. E eu sei que tem muita gente aí que casa, né? Que tem filhos aí do casamento anterior, ou que seja do marido, ou que seja da esposa, maltrata,
cuida com indiferença, o que não é o meu caso. Não tô querendo ser santa, né? Porque santa eu não sou. Mas assim, a gente procura fazer o melhor e dar o melhor para o Isaac, né? O Isaac sempre foi bem tratado, nunca tratei ele com indiferença, sempre eduquei ele juntamente com o Samuel. Quando comprava brinquedo para o Samuel, a gente comprava para ele também. Se a gente não tivesse condição de comprar para um, a gente não comprava para outro. Então, assim, tudo que a gente fez foi em conjunto. Eu nunca deixei ele se sentir fora da caixinha, né? Quem assistiu os vídeos anteriores aí vai ver que o pouco que eu gravava, né, era sempre assim, família mesmo, o que nós passamos junto, aqui eu, o Samuel e o Kelvin, o Isaac também passou junto com a gente, e assim, eu tenho até saudade, pena que agora ele estuda, né, não pode ficar mais tempo com a gente, mas sempre quando ele vem, ou quando ele fica aqui com a gente aproveita até em família, e ele me chama de tia Neide desde o comecinho. No comecinho, quando ele era pequenininho, ele até tentou me chamar de mãe, mas eu preferi que ele me chamasse de tia, para não entristecer a mãe, né? Apesar dela saber que eu não tiro esse título dela, ninguém substitui mãe e pai, e a gente está aqui para cuidar, para o melhor da criança. Apesar do relacionamento dos pais não darem certo, a criança não tem nada a ver, né? A vida segue, a vida continua, né? Ela casou novamente, o Kelvin casou novamente, e a gente cuida do Isaac aqui com muito carinho, com muito amor. E eu quero até agradecer a ela, né, por confiar em mim, né, para cuidar do filho dela. Porque isso não é para qualquer pessoa, você confiar a uma pessoa que você não conhece, a um estranho. E ela sempre confiou, desde o começo, de deixar o Isaac comigo, de eu cuidar do Isaac, mesmo antes de casar, né. É claro que não é fácil. Mas, assim, eu sempre tive um contato muito grande com o Isaac, uma intimidade muito grande de cuidar como filho mesmo, desde pequenininho, dava banho, cuidava, fazia comidinha. Ele ama macarrão, fazia macarrão para ele. E, assim, só para falar para vocês mesmo que a gente ama ele, e tudo que tá acontecendo é para o bem do Isaac, né? Não é porque a gente quis, porque a Sarinha tem mais condição financeira. Não é por conta disso, gente, que onde come um, come dois, come três. Que a maioria pensa assim que a gente não pegou, que é por causa da dificuldade do Kelvin. Não é não. Eu cuidaria do Isaac, do Samuel e de boa. E a maioria também comentou um assunto que eu quero aproveitar o vídeo para falar. Que a gente não pegou o Isaac para cuidar e que a gente fica querendo filho. Assim, é chato ficar falando nesse assunto. Mas assim, quem tem o desejo de ter uma menina sempre aqui foi o Kelvin. Eu falava isso lá no comecinho ainda, que a gente queria ter mais filhos, mas hoje, com a cabeça que eu estou e vivendo o momento que eu estou vivendo, eu não penso em filhos por enquanto, eu não tenho projetos de filhos por enquanto. Por enquanto é cuidar do que a gente tem, que é o Isaac, o Samuel, a nossa vida, os nossos projetos, que tem muitos aí para falar para vocês, inclusive a minha habilitação. O foco agora é outro. Se acontecer, louvado seja Deus, a gente vai cuidar com maior carinho, com maior amor. Mas esse não é o foco, né? Então, assim, não tem esse desejo por enquanto. Se acontecer, vai ser permissão de Deus e a gente vai cuidar com muito carinho. Mas o meu foco agora é outro, o meu foco é a habilitação, meu foco são outros projetos que a gente tem aí e que eu vou contar para vocês aí no decorrer aí dos vídeos, tá bom? Se não ficou bem explicado nesse vídeo para vocês, eu volto aqui, não tem problema nenhum em voltar aqui, conversar com vocês, porque eu não estou com raiva, não estou chateada, mas é um assunto que a gente precisa falar, né, gente? Por eu ser madrasta do Isaac, é bom a gente conversar, tirar as dúvidas de vocês. Se ainda continuar a dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto a fazer um novo vídeo para tentar explicar melhor para vocês, tá bom? Às vezes eu falo um pouco demais, as pessoas não conseguem compreender, mas eu espero que esse vídeo aí tenha tirado a dúvida de muitas pessoas que tá aqui no canal. Me perdoe se eu falei alguma palavra, se ofendeu alguém, tá? E o nosso foco aqui é esclarecer para vocês que são os nossos seguidores fiéis e também o foco maior é o bem-estar do Isaac, né? O Isaac estando bem, é isso que importa, né? Ele é uma criança autista que precisa de cuidados e ele tá bem cuidado, tá sempre amado e a gente tá morrendo de saudade. Não vê a hora dele vir aqui pra nossa casa pra gente gravar pra vocês também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, amamos vocês. Até o próximo vídeo e tchau!